Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens, isso é impossível, mas para Deus, tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, a Igreja no Brasil, neste mês de agosto, faz uma belíssima reflexão sobre a vocação cristã, sobre o dom da vocação. A partir do sacramento do batismo, todos nós somos vocacionados a Deus. Todos nós recebemos o dom da vocação fundamental, que é a vocação do discípulo, da discípula, do missionário, da missionária de Jesus Cristo. E, portanto, todos nós somos vocacionados à santidade. Santidade que se verifica na vida daqueles que vivem a comunhão de amor com Deus, aquele que é 3 vezes santo, aquele que é 3 vezes santo. Por isso, neste mês de agosto, valorizemos o dom do nosso chamado, o dom da nossa vocação, pedindo ao Espírito Santo um novo entusiasmo, pedindo ao Espírito Santo a graça de nós darmos um novo sim ao chamado que nosso Senhor faz a todos nós, chamado ao seu seguimento, chamado ao seu discipulado, chamado a participarmos todos da missão evangelizadora da Igreja, para que nós realizemos a nossa vocação de discípulos missionários de Jesus Cristo, independentemente do estado de vida que cada um se comprometeu. A liturgia da palavra desta terça-feira, da 20ª semana do tempo comum, nos convida a valorizar a virtude,
o conselho evangélico da pobreza. Da pobreza. Todo discípulo missionário de Jesus Cristo é chamado também a produzir frutos de santidade pela vivência do conselho evangélico de pobreza. Isso é graça, isso é resultado de fé. Quem pela fé testemunha que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador, certamente no seu dia a dia viverá, testemunhará a pobreza evangélica. Um discípulo missionário de Jesus Cristo, mesmo possuindo muitos bens, não pode ser escravo dos bens que possui. É importante testemunhar, é importante proclamar o senhorio de Jesus, também pela vivência do conselho evangélico de pobreza, através de gestos concretos de amor, solidariedade, partilha. Um discípulo missionário de Jesus Cristo não pode ser egoísta, não pode simplesmente pensar em si mesmo e, portanto, reter para si os seus bens. Por isso que Jesus no Evangelho disse: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E claro, diante desse ensinamento do Senhor, os discípulos, espantados, perguntaram para ele: quem pode ser salvo então? E Jesus disse para eles: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Quem de fato quer, no seu dia a dia, produzir frutos de santidade pela vivência do conselho evangélico de pobreza, deve com humildade suplicar essa graça a nosso Senhor. Porque o problema não é ter muitos bens ou poucos bens. O problema é quando, motivados pelo mistério do pecado, nos tornamos escravos dos bens que possuímos, sejam poucos, sejam muitos. E aí a dificuldade de entrar no reino dos céus, porque a ganância é uma idolatria. E a partir da ganância, quantas fraudes? A partir da ganância, quanto egoísmo? A partir da ganância, quanta corrupção? Corrupção pessoal, corrupção familiar, corrupção social, comunitária, por causa do egoísmo, por causa da ganância. Não é à toa que nosso Senhor nos convida à vivência do conselho evangélico de pobreza. Nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho da profecia de Ezequiel, que através do profeta, Deus dirige uma mensagem de censura ao comportamento do príncipe da cidade de Tiro. Porque o teu coração se tornou orgulhoso, tu disseste: eu sou um Deus, e ocupo o trono divino no coração dos mares. E o Senhor diz através do profeta: tu, porém, és um homem, e não Deus, mas pensaste ter a mente igual à de um Deus. E por isso o Senhor disse: eu vou te destronar, eu vou te fazer descer do teu orgulho, da tua vaidade. Nós sabemos que a soberba, nós sabemos que o orgulho é um pecado capital, é um vício capital. Encabeça os demais vícios, os demais pecados.
Por isso, o conselho evangélico de pobreza é fundamental na vida de todos nós, para realizarmos com entusiasmo a vocação que, por graça, nosso Senhor nos concedeu. A partir do conselho evangélico de pobreza, nós cultivamos a virtude da humildade, para reconhecer o Senhor como nosso Deus, para proclamar que Jesus Cristo é o único Senhor, o único Salvador, e no nosso dia a dia, gestos concretos de humildade, gestos concretos de docilidade ao Espírito de Deus, fidelidade aos mandamentos de Deus, de modo que também nós possamos vencer toda a tentação de orgulho e soberba que, por vezes, tal tentação se manifesta em nossos corações. É verdade ou não é? Todos nós somos tentados pela soberba, pelo orgulho, e achamos que somos pequenos deuses. Por isso, nós suplicamos ao Senhor nessa Eucaristia a conversão do nosso coração, que nós possamos ser libertos do orgulho, da prepotência, da soberba, e que possamos, pela graça de Deus, neste sim ao chamado que o Senhor nos faz, testemunhar a santidade de Deus, difundir o reino de Deus no nosso mundo, também pela vivência do conselho evangélico de pobreza. Gestos concretos de amor, solidariedade, vencendo toda a tentação ao egoísmo, à avareza, para que possamos ajudar também os nossos irmãos e irmãs mais necessitados, de modo que possamos realmente acolher o dom da salvação que Jesus conquistou para nós em sua Páscoa de morte e ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.